A nossa segunda hora começa com destaques da nossa reportagem e temas internacionais também. Isso porque as eleições presidenciais lá em Portugal confirmaram a realização de um segundo turno pela primeira vez em 4 décadas, desde 1986. O Antônio Seguro e o André Ventura avançaram para a etapa final da disputa, marcada para o próximo dia 8 de fevereiro. Quem detalha para a gente essa eleição é o Luca Bassani, que participa aqui do Jornal da Manhã. Bem-vindo, Luca. Bom dia para você. Bom dia a você também, Nonato, a Paula, boa semana a todos que nos acompanham. Mais uma eleição aqui no continente europeu. Portugal, que segue um sistema semipresidencialista, teve ontem, então, essa disputa bastante acirrada e, como você bem colocou, a eleição presidencial mais disputada em praticamente 40 anos. Ela foi marcada principalmente pelas pautas tradicionais aqui dentro da Europa, né? O bem-estar social, as questões relacionadas ao sistema de saúde, a imigração e, portanto, vemos que a candidatura da centro-esquerda, né, do Partido Socialista, com Antônio José Seguro, foi a vencedora do primeiro turno com 31% dos votos. No caso da direita, houve uma maior fragmentação dos votos, seja entre o João Cotrim Figueiredo, do Partido Liberal, o próprio Marques Mendes, que é do Partido da Situação, né, de Luiz Montenegro, e o próprio André Ventura, da direita nacionalista, do Partido Chega, que acabou sendo o vencedor dessas direitas. Então, ele ficou em segundo lugar com 23,5% dos votos, o que indica uma disputa entre a esquerda e a direita no segundo turno, no próximo dia 8 de fevereiro, que necessita, obviamente, assim como no sistema brasileiro, 50% mais um para escolher o próximo chefe de Estado de Portugal. Aquilo que nós vemos é que os candidatos que ficaram em terceiro e em quarto lugares disseram que não vão decidir nenhum tipo de apoio formal a qualquer um dos vencedores e, portanto, fica a critério de cada um dos portugueses escolher o caminho que o país deve seguir. Antônio José Seguro, da esquerda, disse que a sua vitória parcial significa que os democratas de Portugal se uniram em torno de uma candidatura humanista. No caso de André Ventura, ele disse que a sua vitória representa o Partido Chega sendo a liderança da direita e, portanto, todas aquelas aflições dos portugueses deverão ser respondidas nas urnas no próximo dia 8. Obviamente que Portugal, num sistema muito parecido com o que temos no Brasil, terá uma série de debates presidenciais durante as próximas semanas e o pleito marcado no dia 8, como eu disse, com a expectativa de uma situação bastante acirrada, já que se nós considerarmos todos os outros partidos de direita, provavelmente André Ventura chegue lá na faixa dos 50%, assim como os candidatos de centro e de esquerda também fariam Antônio José Seguro chegar perto dos 50%. A gente vai ficar de olho em todas essas movimentações, considerando também que os brasileiros são a maior comunidade estrangeira dentro de Portugal e os laços óbvios que temos com os portugueses através da língua, da cultura e também por ter uma comunidade de brasileiros que assiste a Jovem Pan todos os dias, ficaremos aqui acompanhando essas movimentações. É isso, e a questão econômica e social, isso sempre aparece em qualquer eleição, mas é incrível, né, Luca, como a questão da imigração também tem aparecido e muitas vezes, não só em Portugal, né, Luca, mas a gente viu isso na eleição americana, temos visto em outros pontos também do planeta. Obrigado, viu, Luca Bassani, atualizando para a gente essas informações aqui no Jornal da Manhã. E já é assunto aqui para a gente ouvir, então, o Cristiano Vilela, que está com a gente. Ô Vilela, você concorda comigo nessa questão da imigração? Porque isso tem aparecido e muito a cada eleição que a gente acompanha em disputa, principalmente na Europa e mais recentemente, claro, nos Estados Unidos, aparecendo novamente em Portugal e mostrando uma polarização, né? A esquerda e a direita indo aí para o segundo turno com dois candidatos com propostas completamente diferentes. Bom dia para você, Vilela, bem-vindo. Exatamente, Nonato, um ótimo dia a você, a Paula, todos que acompanham o Jornal da Manhã. Realmente esse quadro que a gente está vendo agora em Portugal é um quadro que a gente pode perceber, pode visualizar numa série de outros países, numa série de outros, seja no continente europeu, seja na própria América do Sul, nos Estados Unidos, enfim, esse cenário ele vem realmente se replicando por todo o globo. Nós tivemos agora há poucos dias, no final, agora no mês de dezembro, cerca de um mês, as eleições no Chile, por exemplo, onde uma das tônicas foi muito importante para a vitória do presidente eleito conservador Kast, justamente a questão da imigração. Um
grande número, no caso do Chile, de imigrantes venezuelanos capazes realmente de influenciar efetivamente no pleito. Haja vista que nos últimos anos esse grande aumento acabou fortalecendo o discurso de Castro, o discurso do segmento mais conservador. E nesse sentido, quando a gente analisa o quadro de Portugal, a gente percebe o mesmo caminho que está sendo traçado pelo grupo político que hoje vai para o segundo turno, pelo grupo político de André Ventura, pelo Chega, enfim, pela organização de uma força conservadora que vai justamente no sentido oposto a essa onda migratória que foi ganhando corpo na Europa nos últimos anos, especialmente no caso de Portugal. Portugal, que há não muitos anos era realmente ali um recanto onde muitos brasileiros encontravam uma grande possibilidade do ponto de vista de emprego, do ponto de vista de uma vida na Europa e do ponto de vista de um país com cultura e língua muito próximas à nossa, mas que nos últimos anos esse processo realmente acabou indo por um caminho inverso e vem fortalecendo o discurso conservador, que agora vem com bastante força nesse processo de segundo turno. O Vilela Nonato bem comentou que nós temos esse cenário bem polarizado, um candidato mais voltado para a direita, outro mais voltado para a esquerda. Como é que fica, então, essa articulação do presidente Lula com esses candidatos, com essas eleições aí em Portugal? Olha, Paula, eu vejo que é importante ao Estado brasileiro, ao presidente da República brasileira, saber se relacionar com o presidente português, independente da coloração política. Talvez o presidente Lula, nos seus primeiros 2 mandatos, ele tenha tido mais habilidade com relação a isso. É sempre bom lembrar que o Lula e Bush, na época, presidente americano, por mais que republicano, por mais que representasse uma outra visão ideológica, mas Lula e Bush eram muito próximos, né? E isso vale também para outros chefes de Estado naquele contexto. O presidente Lula, de fato, ele tinha essa capacidade. Ao longo desse mandato, o presidente ele mudou completamente a sua forma de lidar, não tem demonstrado essa capacidade, tem dado um tom extremamente ideológico para as relações exteriores brasileiras, o que é muito ruim. Eu vejo, por exemplo, que se Ventura acabar se elegendo em Portugal, é algo que seria fundamental ao país. Uma absoluta neutralidade em relação ao processo eleitoral, diferentemente do que aconteceu na Argentina, por exemplo. O Brasil deve sim ser neutro ao longo desse processo eleitoral e deve se relacionar com quem quer que seja o eleito para a chefia, para o comando do governo português. O Brasil não pode misturar o aspecto ideológico do governo atual com os interesses estratégicos do Estado brasileiro.